Olá, boa tarde. Eu estou aqui a pedido do Coletivo Nayá, porque a gente teve um encontro sobre arte relacional, mas infelizmente a gente perdeu a gravação por problemas técnicos, então eu estou refazendo a nossa aula. Eu espero que eu me lembre de tudo que a gente conversou naquele dia, mas vamos lá então. Compartilhar a tela. Meu nome é Bárbara Bija, eu sou artista visual formada pelo FMG, sou mestra em artes também pelo FMG, arte terapeuta, professora e escritora. Em 2020 eu publiquei meu primeiro livro de poemas que se chama Ela Vai Nascer Livre, que está à venda pela editora Urutau. E eu sempre gostei muito de escrever e sempre trabalhei nesse cruzamento entre palavra e imagem. E também, quando eu comecei a conhecer arte relacional lá na graduação, eu me apaixonei. Então, eu sempre trabalho nessa fronteira também, da arte relacional e das artes gráficas. Eu sempre produzo livros, estudo livros. Meu mestrado é uma pesquisa sobre livros de artista que são um resultado, ou pelo menos um desdobramento, de obras relacionais, de experiências vivas. Então, eu sempre pesquisei esse tipo de documentação de obras, de experiências, que às vezes também fazem uma conversa com a ficção, com outras formas de registro, outras formas de experiência e de desenvolvimento da obra, da experiência primeira, né? Atualmente eu moro em Itatiaia, que é uma comunidade pertencente a Ouro Branco, com cerca de 250 habitantes, e há 2 anos que eu estou vivendo aqui. Então, a arte relacional tem vários nomes, né? Arte situacional, arte processual, arte ambiental. E cada um desses nomes vai abrir uma caixinha. A arte situacional, esse termo, veio lá do movimento situacionista, que foi muito mais do que um movimento artístico, né? Na verdade, é um movimento que transitou muito entre outras áreas do conhecimento humano, como a geografia, a arquitetura, urbanismo e psicologia. Eles queriam despertar as pessoas, provocando situações afetivas na cidade. Então, eles caminhavam pela cidade com uma técnica que eles chamaram de deriva, e uma forma de se perder realmente, de andar sem rumo, para mapear, através da psicogeografia, esses pontos de situações, né? Onde poderiam provocar situações ou viver situações afetivas que despertassem os homens de uma certa alienação. Na verdade, nossos projetos urbanos são pensados até hoje na lógica da sociedade do espetáculo, né? Como Debord falava lá, já na década de 60. Então, as cidades são feitas para servir à lógica dos carros, à lógica do consumo, do capital e do trabalho, e muito pouco aos afetos, né? À psique humana. Então, eles tinham essa ideia. Quando a gente fala de arte relacional, assim como o termo arte processual, são termos assim muito abrangentes, porque toda arte é processual, toda arte é relacional, né? Relacional porque a própria ideia de obra de arte, ela já implica a ideia de um receptor, né? De pelo menos alguém que vai
ver, né, com o sentido da visão, a obra. É a mesma coisa quando a gente escreve uma carta, por mais que a gente nunca entregue, nunca envie essa carta, ela já traz na ideia de carta a noção de que alguém vai receber, né? Se não é outro tipo de texto, né? A mesma coisa a obra de arte, já faz parte da natureza dela a relação, né, com uma segunda pessoa, pelo menos. E a gente vai parar um pouquinho aqui porque está uma obra, eu vou ter que dar um pause no barulho do caminhão que está interferindo aqui, só um minutinho. Então, toda obra tem essa natureza relacional, né? Mas quando a gente está falando de arte relacional nesse sentido, de arte ambiental, a gente está falando de obras que necessitam da presença do espectador, que na verdade vai ser muito mais um participador da obra, às vezes até um ativador da obra, ou seja, a obra só vai existir enquanto houver participação, né? E que vão muito além daquele sentido de espectador, no sentido de visão, né, que explora a visão, que é uma ideia antiga das artes visuais, né, da pintura, da escultura, da fotografia, da gravura, enfim, todas as mídias, né, clássicas, que necessitam muito da visão, mas nem tanto dos outros sentidos. Então, a arte relacional ela vai explorar uma participação completa do espectador, né? E quando a gente fala arte processual, da mesma forma, toda arte envolve começo, meio e fim, né? Até quando o artista está trabalhando no seu ateliê, a gente sabe que acontecem vários desvios do percurso, né? E o artista vai escolher se incorpora ou não esses desvios na sua obra. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala nesse sentido de arte relacional, a gente está falando de uma abertura da obra. Abertura porque não necessariamente essa obra tem um fim material ou um fim plástico, né? São obras que não desejam a materialização. Podem ter, mas que não desejam apenas isso, né? Vai valer muito mais aqui a experiência, né? Então, aqui é um trabalho do Paulo Bruschi, O que é arte, para que serve. Esse aqui eu vestindo um parangolé na galeria para a gente pensar. O parangolé é uma capa, né, para ser vestida. Quando ela foi concebida, era para ser dançada junto com o batuque, o samba no Morro da Mangueira. E é uma obra que só existe realmente em situação, quando as pessoas estão usando para esse fim, né? Hoje ela existe enquanto uma materialização daquele conjunto de experiências do Hélio Oiticica no Morro da Mangueira, né? É um desdobramento, mas ela não é a obra em si, ela faz parte de um programa ambiental extenso, né? E quando essas obras, essas materializações viajam em exposições, é claro que elas são tiradas de contexto, né? Aqui a gente até vive alguma experiência. Por exemplo, essa exposição deixava a gente vestir algumas capas, o que é raro, porque geralmente as exposições dele nem os parangolés estão em vidros, né, em vitrines, mas é claro que a gente tem um tipo de experiência aqui, mas é muito diferente da experiência original, né, porque ninguém vai sair dançando nesse ambiente formal da galeria, sem música, sem o batuque. Então, é outro tipo de experiência. Eu só coloquei isso aqui porque a gente tem que ter consciência. O artista
quando ele materializa parte de sua experiência, ele tem que ter consciência de que aquilo vai se transformar, né? Principalmente quando entra no circuito artístico. Esses artistas se chamam André Severo e Maria Helena Bernardes. É uma dupla que se formou por volta de 2000. Eles são do Rio Grande do Sul e eles fizeram o Coletivo Oreal, que desde 2000, mais ou menos 2001, estão vivendo, eles se chamam de artistas em trânsito. Então, eles trabalham caminhando, viajando e vivendo uma série de situações na paisagem sul do Brasil, e depois eles escolhem compartilhar isso com o mundo através de livros. Eles fizeram uma série de livros que já tem 13 volumes publicados, que se chama Documento Oreal. E esses livros, apesar deles serem fisicamente comuns, não tem nada demais, né? São inclusive tiragens baratas, são livros de artista, porque é como os dois escolheram materializar as suas experiências e compartilhar com o mundo, né? Na verdade, vai muito além da documentação. Não são livros assim em forma de diário, por exemplo, onde eles vão relatar o que eles viveram apenas. Tem algumas poucas fotografias, mas tem assim textos que em cada livro acontece de um jeito, né? No meu mestrado eu pesquisei assim, quais são as formas que o artista tem de escrever. A gente acha que a única forma de documentar uma experiência é através daquela escrita diário, mas eu descobri que existem inúmeras formas, né, de documentar e de compartilhar experiências, às vezes criando outras. Então, aqui no site do André Severo, andresevero.com/documento-areal, tem os 13 volumes para baixar de graça. Eu recomendo muitíssimo quem quiser conhecer o trabalho deles. Tem vários que são de outros artistas que eles convidam, né, para publicar junto com o Documento Oreal. E esse, especialmente, eu acho maravilhoso, chama Histórias de Península e Praia Grande, porque eles começaram relatando assim algumas passagens de forma não linear na viagem deles, ou seja, não tem uma sequência cronológica da viagem, mas tem algumas passagens que você vai entendendo o que aconteceu nessa viagem, e eles misturam, inclusive, com histórias dos lugares onde eles passavam, histórias que eles foram ouvindo. Então, fizeram um conjunto de narrativas que beira a ficção, e essa fronteira também eu gosto muito de explorar, assim, entre a ficção e a documentação, ou entre a história e as narrativas ficcionais, né, ou a oralidade. Tem um outro também livro que se chama A Estrada que Não Sabe de Nada, também é maravilhoso, eu recomendo. Esse aqui é André Severo, num trabalho que se chama Migração. A história desse trabalho é muito bonita, porque mais ou menos por volta de 2001, a Maria Helena já tinha decidido que ela seria uma artista em trânsito e que ela trabalharia viajando, então ela fechou o ateliê dela. E aí André Severo, ele cava 11 buracos no ateliê dele, retira os sacos de terra e começa a viajar com esses sacos pela paisagem sul. E, se não me engano, ele viaja durante um ano. E por onde ele passa, ele vai trocando as terras de lugar. Então, ele sempre mantém essa medida de 11 sacos, mas trocando as terras. E aí, no final, ele retorna ao ateliê dele com esses 11 sacos, enterra esses sacos, essas terras, nos buracos que ele deixou aberto, apaga as luzes e entrega as chaves. E eu acho isso um gesto muito simbólico, assim, de daqui para frente eu sou um artista em trânsito.
Desse trabalho surgiu um livro que se chama Consciência Errante. Esse livro, Consciência Errante, também tem lá no site dele. É até difícil de ler, é um livro muito denso, assim, porque parece que ele está caminhando enquanto escreve. E é um conjunto de reflexões sobre a natureza nômade do homem. E ali André Severo vai reflexionando e vai escrevendo uma escrita muito espiralada, realmente muito densa. E em momento nenhum do livro ele relata essa experiência. Na verdade, a gente não tem ideia dessa experiência dele até o pós-fácil. O pós-fácil que foi escrito pela Maria Helena, que se chama Tanto de Areia em Meus Ouvidos. E ali, em um parágrafo, brevemente, ela conta que migração é fruto dessa viagem de um ano, desse deslocamento com os sacos de terra. Durante o livro, assim, tem umas 4 ou 5 fotografias dele escavando, mas a gente não tem nem ideia que faz parte desse trabalho, até ler esse parágrafo. E ali ela fala que enquanto ele caminhava, ele escrevia realmente. Então, o livro é esse conjunto de reflexões da experiência, né? Na verdade, o leitor sente como se fizesse parte ali dessa experiência, mesmo sem saber, né? Porque ele está ali lendo também, caminhando junto e refletindo sobre essa nossa condição nômade. Bom, então, quando a gente fala em arte ambiental, a gente precisa falar de Lygia Clark e Elliot Sica, né? Por mais que na década de 60, a arte conceitual, os happenings, a performance, o grupo Fluxus já tivessem avançado bastante com a estética relacional, essas ideias, né, da arte enquanto experiência, Hélio e Lígia, eles detonam, né? Eles levam ao extremo essas ideias, não só em termos de obras, quanto em termos de crítica, de reflexão, porque, pelo menos, o Hélio escreveu exaustivamente sobre o programa ambiental. Então, aqui a gente tem um objeto relacional da Lígia, que se chama mascarabismo. E a Lígia sempre tinha essa preocupação com um contexto terapêutico da estruturação do self. E, para isso, ela vai usar os sentidos do participador da obra, né? Ela vai explorar o corpo. E Oiticica, muito sob influência de Lígia, começa aos poucos a migrar do projeto do neoconcreto para arquitetura, né? Então ele desenvolve os bilaterais, que são placas de cor-tempo, que ele chamava, ou cor-luz, que já são obras que envolvem um pouco mais dos sentidos do espectador, né? Porque ele já começa a caminhar em volta da obra e ter a sensação da cor, mais do que a visão da cor, né? E aí ele vai para os núcleos e para os bólides, que são caixas sensoriais. E aí o espectador realmente já entra na obra, né? Já participa, até que as suas obras começam a se tornar o próprio espaço arquitetônico, né? Aqui a gente tem a Magic Square, lá no Inhotim, e a criação de ambientes. Então, o Oiticica trabalhava com esse conceito de suprassensorial, né? Ele falava investigar as possibilidades de dilatamento de suas capacidades sensoriais, no caso, as capacidades do participador da obra. Uma suprassensação semelhante àquela causada pelo efeito de drogas alucinógenas ou pelo êxtase do samba. O suprassensorial levaria o indivíduo à descoberta do seu centro criativo interior, de sua espontaneidade expressiva adormecida, condicionada ao cotidiano. Sua proposta é uma arte que busca uma abertura ao participador
através de experiências que promovam uma volta do sujeito a si mesmo, redescobrindo e libertando-se de seus condicionamentos éticos e estéticos, impelindo-o a um estado criativo e uma vivência suprassensível. Então, aqui a arte já está bastante diluída na vida, né? A ideia de um estado criativo permanente e que o participador também é um criador. E aí a gente tem o cúmulo, né? O ápice do projeto ambiental, que seria a criação dos parangolés, junto com as experiências no Morro da Mangueira. E isso é potente de tal forma que, se não influenciou, pelo menos contribuiu bastante para a Tropicália. A palavra Tropicália surge numa obra de Hélio, que Caetano vê e gosta, né, do nome, pede permissão para usar. Aqui a gente tem uma obra do Hélio que chama Mergulho do Corpo, e como homenagem a essa paixão que eu tive por ele, que eu ainda tenho, eu fiz essa que chama Alto Mar, na minha exposição de conclusão de curso. Então, todos esses nomes para falar da arte do encontro. Eu adoro essa expressão, eu acho que é a melhor de todas, a arte do encontro. E aí, Maria Helena, ela vai se perguntar, seja qual for, certamente já não implicará em uma tomada dicotômica de posições, em que se colocam os artistas de um lado, as instituições de outro. O debate possível hoje, talvez necessário, é um debate interior, concernente à consciência de cada artista. A cada um cabe definir que tipo de autor deseja ser, o que espera que seu trabalho proporcione a si e aos outros, que formas, meios e veículos podem possibilitar um encontro potente entre seu trabalho e as outras pessoas. Ou, parafraseando Beuys, qual é a melhor forma de fazer o que temos a fazer? Qual é a melhor forma de fazer o que temos a fazer? Então, quando a gente começa a transfigurar essas fronteiras entre arte e vida, né? Se a vida transfigura a arte também transfigura a vida, é lógico que vem a questão, mas tudo é arte? Então, ela vai continuar dizendo que, contudo, ao tocar a realidade, o domínio da arte será vazado por forte estranheza. Nesse novo terreno, ela não mais se reconhece, vendo-se lançada à aventura da não-arte. Então, gente, muitas vezes, para fazer o que precisa fazer, o artista vai escolher o território da anti-arte ou da não-arte, sair do lugar de artista, para conseguir fazer o que ele tem que fazer, né? O Fábio Moraes, ele tem esse trechinho que eu sempre falo dele, que eu acho incrível, é o seguinte: quando a arte está quase virando vida, casada na cidade do interior, cheia de fotografias setentistas nos porta-retratos de família, o mundo lhe faz lembrar da possibilidade de cópula, e a arte então deixa de lado a ideia de diluir-se na vida para separar-se ainda mais dela e garantir a foda. Só se fode com o diferente. Eu acho assim que, por mais que exista uma diluição entre arte e vida, o que o Fábio Moraes está falando aqui é que sempre vai haver uma descontinuidade, porque a arte transfigura o lugar comum, ela transfigura a própria vida, né? Então, sempre vai haver, por mais que a utopia se complete, né, da diluição total entre arte e vida, eu acho que sempre vai haver uma descontinuidade, e precisa haver, né? Então, o Hélio, no Aspiro ao Grande Labirinto, que é um livro maravilhoso, ele vai falar o seguinte:
Anti-arte seria uma completação da necessidade coletiva de uma atividade criadora latente. Ou seja, se a gente, quando todo mundo for artista, a gente nem precisa mais chamar de arte. Ficam, portanto, invalidadas as posições metafísica, intelectualista e esteticista. Não há proposição de elevar o espectador a um nível de criação, a uma meta-realidade ou de impor-lhe uma ideia ou um padrão estético, correspondentes àqueles conceitos de arte, mas de dar-lhe uma simples oportunidade de participação para que ele ache aí algo que queira realizar. É, pois, uma realização criativa o que propõe o artista. Realização esta isenta de premissas morais, intelectuais ou estéticas. É uma simples posição do homem nele mesmo e nas suas possibilidades criativas vitais. Aqui a gente retoma a grande utopia situacionista, né? O Capro, que foi um dos fundadores do Happening e do grupo Fluxus, ele sugeria que a gente trocasse a palavra artista por player, jogador, alguém que está ali jogando, brincando. Na verdade, aqui a ideia é já que o artista seja um propositor, alguém que vai simplesmente riscar o fósforo para criar combustão, para criar oportunidades criativas, né, de participação. Então, aqui a gente já está falando do artista como um promotor de eventos, né? Às vezes como um educador, um professor, ele pode usar esses nomes, né? E também já estamos falando da diluição da autoria, né? Muitas vezes o artista vai precisar abrir mão da sua autoria para dar protagonismo a outros sujeitos, participantes da obra. Então, a ideia de Capro é que o artista possa recusar sua posição tradicional enquanto autor-produtor em favor da atuação como mediador interlocutor de outros sujeitos ativos no processo criativo. Nesse sentido, ele aceita ficar numa posição discreta para colocar em evidência o outro, dando-lhe protagonismo e o direito de manusear um instrumento artístico. O Pedro Fiore Arantes, que escreve o prefácio do livro Caderno de Campo, da artista Vânia Medeiros. Inclusive, gente, eu recomendo muitíssimo que vocês conheçam esse trabalho. No site da artista tem o Caderno de Campo para baixar. Vânia Medeiros. É só procurar lá no Google que vocês acham o site dela. E aí ela faz um trabalho belíssimo com trabalhadores da construção civil para devolver o desenho para essas pessoas, né? Porque eles trabalham na obra e o desenho é direito apenas do arquiteto e do engenheiro. E é um trabalho alienado, né? Então, ela paga o salário, o mesmo salário por hora que eles ganham na construção civil para eles desenharem. E eles criam cadernos, ela vai trabalhar com eles nesse caderno de campo. E é um trabalho belíssimo, depois vocês vejam lá. Mas aí no prefácio, o Pedro Fiore Arantes vai falar: no momento em que todos forem desenhadores e imaginadores dos espaços dos cidadãos, organizados em grupos autodeterminados e em diálogo com as demais equipes e ofícios, poderemos dizer que as situações de exploração, alienação e degradação do trabalhador serão definitivamente superadas. Eu acho que não cabe a gente ficar discutindo se isso é arte, sabe? Porque, para mim, já foi resolvido na própria história da arte, na própria crítica, filosofia da arte, que sim, isso é arte, né? Desde a década de 60, 70, isso já é arte, já está resolvido. Se as instituições vão dar conta
de incorporar esses processos no circuito artístico é outra história. Como o artista vai sobreviver é outra história, né? Mas o que a gente tem que se preocupar é aquilo que Maria Helena falou, qual é a melhor forma de fazer o que a gente tem que fazer, né? E aí, se precisar sair desse lugar de artista, se precisar virar promotor de eventos, a gente vira, né? Eu gosto muito dessa expressão da Maria Helena, tanto de areia em meus ouvidos, porque eu acho que ela fala muito bem desse estado de presença muito necessário ao artista que trabalha em relação. Um estado de escuta para o mundo, né? De abertura para o mundo. E aí, o Jorge Larossa, ele tem um texto muito bonito que chama Notas sobre a Experiência. Também recomendo muito, muito a leitura desse texto, porque, inclusive para quem não é artista, assim, é para todo mundo, porque ele vai falar sobre o valor da experiência, a experiência vivida, e como que o nosso mundo, apesar de tantas coisas acontecendo e de tanta velocidade, como que a gente está vivendo uma pobreza de experiências, né? E ali ele vai falar de várias questões, por exemplo, a informação não é experiência. Ao contrário, né? A informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário, quase uma anti-experiência. A obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência, também faz com que nada nos aconteça. Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo choca, mas nada lhe acontece. Por isso, a velocidade, o que ela provoca, a falta de silêncio e de memória, são também inimigas mortais da experiência. A experiência requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade e sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, uma abertura essencial. Então, ele vai dizer que a palavra experiência, do latim esperire, provar, está muito relacionada com periculum, perigo, e também com peiratez, pirata. Eu acho muito bonita essa metáfora do artista como alguém que ataca pelas bordas, como um pirata. E aí é claro que a gente corre perigo, né? A gente corre muito perigo quando a gente está em relação. Perigo de perder o controle do processo criativo, perigo de perder a autoria, perigo do trabalho não acontecer porque não depende só da gente. E tem um perigo que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o perigo do trabalho extrativista e predatório, até colonialista,
né? Quando a gente trabalha com arte relacional, muitas vezes, mesmo com a melhor das intenções, o artista entra nessa lógica extrativista e predatória. Às vezes, na maioria das vezes, com respaldo da instituição, né? A instituição, muitas vezes, vai usar uma palavrinha que eu acho muito questionável, que se chama contrapartida, porque já parte do pressuposto de que a gente tem algo que eles, os outros, não têm, né? É uma palavra que vai validar alguns tipos de violência. Então, por exemplo, eu já participei de uma ocupação numa cidade que tinha mais ou menos 150 habitantes, e num fim de semana a instituição convidou 100 artistas para promover essa ocupação na cidade e produzir suas obras lá. Mas chegando lá, a gente viu que os moradores não tinham sido sequer avisados ou consultados sobre isso. E a maioria das obras eram até desrespeitosas com o conjunto de crenças, de valores dos moradores. E a contrapartida era que a gente deixasse nossas obras lá para a cidade. Mas aquelas obras não faziam o menor sentido para aquela população, para aquela comunidade, né? Porque não foi construído um trabalho em contexto, não houve diálogo, não houve situação. Então, depois a gente foi embora e deixou ainda um problemão para aquela comunidade resolver, porque não havia coleta de lixo. E para eles aquelas obras eram isso, eram lixo, né? Então, muitas vezes a gente, na melhor das intenções, quer enfiar arte contemporânea goela abaixo das pessoas. E não é bem assim, né? A gente tem que construir as obras, os processos, as experiências em contexto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito fortemente que a arte tem um poder maravilhoso de conectar subjetividades, tem um poder maravilhoso de transformação social e pode ser agente de transformações belíssimas, né? O artista também tem uma carteirinha muito privilegiada de trânsito entre afetividades, entre afetos das pessoas. É interessantíssimo, porque eu falo que o trabalho mais relacional que eu já fiz foi um documentário com a minha família. Porque tem isso, às vezes a gente acha que a arte relacional tem que ser algo muito grandioso, agenciar muitas pessoas e tem que ser tão visceral quanto Hélio de Sica no Morro da Mangueira. E não. Eu acho que, inclusive, quanto mais contextualizada, situada, mais rica e verdadeira é a experiência. Então, esse trabalho que eu fiz, esse documentário resgatando afetos e a história da minha família, eu nem compartilho, porque só faz sentido para minha família mesmo. Mas eu aprendi, assim, existe tipo um pacto social implícito para promover subjetividades. Por exemplo, a minha avó, ela é super tímida. Ela não gosta muito de falar do passado dela. Mas no momento que eu liguei a câmera e ela sabia, né, que a gente estava fazendo esse documentário, ela começou a falar coisas que ela nunca tinha falado para ninguém. E ela é como se ela tivesse sentido um dever para contribuir com esse processo de subjetividade, de criatividade. Então, existe como se fosse uma tarefa comum de todos nós de resgatar esses valores, essa criatividade latente, essa subjetividade.
eu acho muito interessante isso, porque o artista realmente tem uma carteirinha privilegiada de trânsito para gerenciar essas situações. E que delícia que a gente pode chegar num lugar e conversar com as pessoas na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa, e propor algo fora do cotidiano, algo que transfigura o lugar comum, né? Propor esse movimento de afetos e liga a câmera e conversa e tira uma foto e existe interesse comum de todos nisso, nesses processos. Então, o artista Carlos Aspe diz que fazer arte hoje é jogar pedras no meio do caminho para que as pessoas tropecem e se deem conta de que tem coisas no meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho. Essa é a forma de vida que eu escolhi, e se isso fosse uma conversa, talvez Drummond respondesse: nunca me esquecerei desse acontecimento. Então, gente, eu vou tomar uma água e volto para contar dos meus trabalhos, 2 trabalhos que eu desenvolvi em relação. Só um minutinho. Então, retomando. Aqui tem meu site pessoal, que na verdade é mais um caderno de processo do que um portfólio, porque eu coloco, além dos trabalhos prontos, eu coloco todo o processo e as referências, textos, enfim, é are.na Bárbara Bija. Ah, então, em 2013, eu participei de uma residência pela Funarte, que se chamava Muros, Territórios Compartilhados. Nessa edição aconteceu lá em Salvador, e a gente passou um mês na cidade, e o objetivo da residência era que o artista propôsse um projeto para algum muro da cidade, né? Um projeto que se desenvolvesse ao longo desse mês. O meu projeto se chamava Manual de Sobrevivência de uma Artista em Cima do Muro. Era realmente habitar a parte superior de um muro, que eu escolheria na cidade quando eu chegasse lá, durante 4 horas por dia. E ali em cima eu poderia escrever, observar as pessoas, a paisagem, desenhar, fotografar, enfim, produzir esse manual de sobrevivência, né? E eu levava sempre comigo um kit de sobrevivência, né? Coisas necessárias para eu passar o dia ali, além dos materiais artísticos, comida, água. Então, eu fui montando uma espécie de casa-abrigo em cima desse muro. E eu queria muito investigar a ideia que eu tinha de vertigem, isso sempre me chamou muita atenção. Essa atração que a gente sente quando a gente está numa situação de vertigem, que é, ao mesmo tempo, uma repulsa. E quando eu comecei a caminhar por Salvador procurando esse muro para eu ficar, eu me deparei com esse muro aqui, que era um muro de quebrar maré. Então, ele avançava cerca de 20 metros dentro do mar. Ele tinha uns 2 metros de altura. E ficava na Praia da Ribeira, uma praia de pesca, lá em Salvador. Eu sempre tive uma espécie de atração e repulsa com o mar. Assim, eu ficava muito alterada e muito esquisita, assim, muito estranhada.
todas as vezes que eu ia para a praia, assim, eu não me reconhecia. Então eu tinha uma relação, assim, de um certo pavor, ao mesmo tempo que aquela imensidão me atraía muito, me causava realmente um estranhamento, assim, algo desconhecido. E quando eu me deparei com esse muro, eu percebi aqui eu tenho as duas situações, tanto a altura, a vertigem, quanto essa vertigem do mar, aquela coisa de quando você olha para o abismo também te olha, né? Então, esse muro, assim, quando eu olhei, eu falei, é esse. E aí é um muro que pertencia à Marinha, eu precisei negociar com eles. E eles não entenderam muito, né, porque que eu queria ficar lá em cima do muro durante um mês, mas eles deixaram eu usar, inclusive cederam uma salinha assim, contígua que tinha na praia para eu guardar meus materiais, que eu levava guarda-sol, eu levava uma série de coisas além dos meus materiais, né? Eu fiz essa lata de gesso também para fixar os guarda-sóis. Era mais ou menos um guarda-sol a cada 3 dias, porque eles quebravam, era muito vento, muito sol, muita chuva. Então, ali eu fui passando, né, vários perrengues e realmente montando a minha casa-abrigo. Aqui dá para ver melhor essa construção da marinha. Era aqui onde eu guardava as minhas coisas. E o muro, no dia que eu conheci, estava tranquilo de subir, né? Porque o mar pegava só uma parte dele. Mas na semana seguinte já o mar já tampava o muro. E é uma coisa que mineira eu não contava com isso, né? Mas então eu comprei uma escada para subir, porque precisava dar uma escaladinha, era um muro alto, difícil de subir. O mar levou a escada, eu tive que sair nadando atrás da escada. E aí foi toda essa relação muito louca com a maré, de descobrir cada dia de um jeito. Tinha dia que estava coberto por algas, essas algas verdinhas. Teve um dia que eu cheguei no muro, tinha um espelho todo quebrado. E eu pendurei esse espelho para ser tipo o meu banheiro. Eu fui realmente fazendo uma casinha no muro. E depois, quando eu relatei esse acontecido para as meninas que moravam lá, na casa onde eu estava ficando, de Salvador, elas me falaram: isso é uma oferenda de Iemanjá. E, de alguma forma, isso acabou se tornando o assunto principal do trabalho. O mar virou um protagonista do trabalho, né? E aí eu conheci o José. O José era um vendedor de mapas na praia e ele andava todos os dias ali para vender os mapas e alguns livrinhos bíblicos, livrinho para criança. E ele ficou muito curioso com o meu trabalho ali e a gente começou a conversar e nos tornamos muito amigos, assim, porque todos os dias o José passava lá e ficava uma horinha ali conversando comigo, ele lá embaixo e eu em cima do muro, porque eu só descia realmente se eu precisasse fazer xixi. Então a gente acabou desenvolvendo uma amizade inusitada. Na minha última semana, eu avisei para ele que eu estava indo embora e ele me trouxe uma caixinha de música de presente. E dentro da caixinha de música ele colocou o telefone dele. Nesse dia estava chovendo, uma tempestade, assim. Então, quando eu fui descer do muro, foi todo aquele perrengue de ter que descer nadando. Eu tinha essa preocupação de não molhar minha mochila, porque eu levava vários equipamentos na mochila.
E nisso a caixinha caiu da minha mochila e eu não consegui recuperar, não consegui reencontrar, então eu perdi o telefone dele. Na outra semana, eu acabei voltando na Ribeira para tentar encontrá-lo, mas não consegui encontrar. Por algum motivo, naquela semana, o José não foi à Ribeira. E então eu preguei, imprimi uma série de cartazes com a foto dele, escrito assim: José, se você vê esse cartaz, por favor, me ligue, porque eu perdi seu número. Deixei também as meninas da casa avisadas que se ele ligasse para lá, porque ele tinha o telefone da casa onde eu ficava. E elas sabiam que se ele ligasse para lá, era para dar meu telefone de Belo Horizonte, que era onde eu morava na época, né? Mas ele nunca ligou e a gente nunca mais conversou. Então eu escrevi um poema para o José, que inclusive foi um poema finalista no Prêmio Off Flip lá do Festival de Paraty no ano passado. Eu vou ler para vocês esse poema. Então se chama Desaparecido. José, vendedor de mapas e fascículos bíblicos na Praia da Ribeira, tem olhos castanhos, coluna ereta, porte médio, magro, por volta de 70 anos. Os turistas não compram, ou talvez comprem por piedade, seus obsoletos sistemas de localização. Mas José não se cansa. Sua maleta preta guarda um tesouro de outros tempos, para ele de valor inestimável. Resoluto, José abre seus catálogos compridos, como um mágico puxando um lenço sem fim do paletó. Estica seu segredo sobre as mesas, onde clientes desinteressados almoçam suas muquecas. Não há mais tempo para José ou suas misteriosas cartas de navegação. Ele me deu uma caixinha de música com seu telefone dentro, que o mar, indiferente, levou. Depois sumiu. Procurei por ele caminhando pelas ruas da Ribeira, mostrando uma foto sua que tirei em nosso último encontro aos pescadores e comerciantes locais. Você viu este homem? Preguei cartazes nos postes, vendas e bares, com meu endereço em letras grandes. José, por favor, me escreva que o mar levou seu número. Talvez José tenha se perdido para sempre em um de seus mapas. Eu marquei um X vermelho em um deles para registrar a descoberta de uma amizade improvável. José, se você ler esse poema, por favor, me escreva. José, se você ver esse vídeo, por favor, me escreva. Então, quando eu conto essa história, parece mentira, né? Mas foi exatamente como aconteceu. Mas eu gosto muito dessas histórias que, como eu disse, elas atravessam a fronteira, né? Do real, elas partem para a ficção. E é uma forma de documentar experiências. Ficcionalizar também é uma forma de documentar. Então, eu fui produzindo os desenhos, né? O livrinho tem vários poemas e vários desenhos, algumas fotografias. Acabou que o manual de sobrevivência de uma artista em cima do muro se tornou um manual de sobrevivência de uma artista diante do mar. O mar realmente ele se tornou o protagonista do trabalho. Não só nesse, como depois também, na minha vida, em todos os trabalhos que eu faço até hoje, essa questão ainda não foi resolvida. Eu acho que não vai ser tão cedo. Ele está sempre
aparecendo, mesmo que eu tente fugir um pouco disso, assim. Na verdade, quanto mais a gente foge, mais aparece, né? Então, a internet está um pouco ruim. Eu até tentei seguir no começo a lógica de manual e fazer desenhos simples, né? Sobre essa sobrevivência em cima do muro, mas no final o livro foi totalmente sobre o mar. Então, esse livrinho, o Manual de Sobrevivência, lá eu consegui fazer uma tiragem de 30 exemplares apenas, impressos e distribuir em Salvador mesmo. Mas aqui tem o livrinho virtual, quem quiser dar uma olhada, tem para download. E é isso que acontece, né, quando a gente trabalha em situação. As situações fogem muito do projeto original. Isso é até interessante, né? Por mais que cause alguma angústia e que a gente fique um pouco frustrado, né? Abre outras possibilidades, né? E agora eu vou falar desse trabalho que se chama Itatiaia Gerais. Na verdade, começou com o nome Nós Temos Histórias para Contar. Então, em 2020, eu vou pôr um vídeo aqui, vocês já vão entender esse vídeo, mas é só porque, enquanto eu falo, vocês vão conhecendo Itatiaia. É um videotour por Itatiaia. Ao longo de 2020, eu desenvolvi um projeto com as crianças de Itatiaia. Eu convidei as crianças para oficinas de artes. Na época, eu queria fazer presencial, mas aí veio a pandemia, então eu tive que repensar essas oficinas de artes. 12 crianças se inscreveram, elas tinham entre 4 e 12 anos, mas nenhuma delas tinha recursos para fazer aulas online, né? Ou para fazer remoto por computador. A maioria não tinha nem internet, né? Então, eu precisei pensar um outro modelo de aula. E aí é o que eu chamei de aulas por correspondência. Eu passava uma vez por semana na casa dessas crianças, eu entregava uma pastinha com uma proposta artística e materiais para a execução desse trabalho. Na semana seguinte, eu trocava, recolhia os trabalhos prontos e recolhia o material usado e entregava uma nova rodada. E, sinceramente, eu não esperava que esse trabalho durasse muito, porque na sala de aula, quando a gente está acompanhando, a gente está do lado, a gente está incentivando, muitas vezes não acontece a adesão das crianças. Então, imagina assim, né, com propostas redigidas, elas mal me conheciam, então eu não esperava muita adesão por muito tempo. Mas me surpreendeu muito, assim, porque as crianças aderiram ao projeto e foi durando, né? Nessa primeira fase, eu compartilhava meus próprios materiais com elas. A maioria não tinha nem lápis de cor, então, assim, eu dividi o meu próprio acervo de materiais entre as 12 crianças, a gente fazia um rodízio e caminhamos dessa forma. Em julho, eu fui aprovada no edital do BDMG Cultural, num programa que se chama Lab Cultural, com esse projeto que se chama Nós Temos Histórias para Contar. A ideia era ouvir histórias. Itatiaia é uma comunidade muito antiga, então as histórias são fantásticas, né? Desde a época da Caca do Ouro, ou antes até.
Então, assim, aquelas histórias realmente realismo fantástico. E eu queria ouvir essas histórias, registrar de alguma forma, mas ainda nesse contexto de pandemia, né? Então, aqui vocês estão vendo eu entregando são cartinhas. Eu escrevi umas cartinhas e entreguei de porta em porta para todo mundo, dizendo que eu queria produzir um livro com histórias de Itatiaia e quem quisesse me contar a história, que era para a gente combinar. Eu iria até a casa da pessoa, eu levava um gravador de voz, eu ficava do lado de fora, na varanda, no ambiente externo ou na rua mesmo, e a pessoa lá dentro, eu colocava o microfone do lado dela e a gente ia conversando dessa forma, né? E aí as pessoas que se interessaram, a gente marcou e eu fui e gravei as histórias. Durante 6 meses eu fiz esse processo, mas continuei, ofereci para as 12 crianças que estavam inscritas no projeto que elas ilustrassem o livro. Então, a gente trabalharia a partir daí dessa forma. Eu levaria histórias para elas, da mesma forma, semanalmente, nas pastinhas e tal, e elas ilustravam as histórias. Nessa etapa, como a gente já tinha passado por todas as técnicas, desenho de observação, desenho livre, pintura, gravura, colagem, frotagem, elas já estavam com um vocabulário bem rico de materiais e técnicas, e com a verba de materiais desse edital, foi possível comprar um conjunto de materiais para elas. Então, lápis de cor, canetinha, giz pastel oleoso, tinta, rolinho, pincel, papel. Eu distribuí, coloquei nesses saquinhos, a minha mãe é costureira, então ela fez os saquinhos com os nomes, e a gente entregou esses materiais, são delas até hoje. E aí eu já deixava mais livre, eu não fazia uma proposta de técnica, eu entregava uma história que eu tinha ouvido naquela semana, ou então um cenário, um personagem icônico, tipo a Mula Sem Cabeça, ou a Noiva do Rio, ou então um modo de vida, tipo as brincadeiras antigas que as pessoas narravam, as festas, as coroações, enfim, eu entregava algum fragmento para que elas construíssem, confabulassem também as próprias histórias, em cima daquilo que elas estavam ouvindo. Então, toda semana eu comecei a colocar aqui as transcrições, né, do que as pessoas me contavam, fragmentos das histórias, e as ilustrações eu ia recolhendo, escaneando e colocando aqui, bem caderno de processo mesmo. Aqui tem até o link para o caderno de campo, gente, da Vânia Medeiros, que eu falei, porque foi uma referência. E aí, meu desafio era juntar essas histórias num livro. Eu queria criar uma história única. A minha ideia inicial era essa, uma história única que unisse todas essas histórias. Então, eu fiz um diagrama. Comecei a colocar post-its. Cada cor era um tipo de cenário, ou um tipo de personagem, ou um tipo de experiência. Então, por exemplo, plantar café é uma experiência. E aí eu fui mapeando as coisas em comum e ligando essas histórias. Então, por exemplo, o cavalo que aparece em uma história e se transforma em cupinzeiro é o mesmo cavalo que vira mula sem cabeça. E aí eu fui ligando assim, a mulher que foi morta pela mão do marido e a mulher que aparece chorando no rio com o vestido de noiva é a mesma mulher. Eu fui ligando essas histórias para criar uma narrativa, né? E aí esse diagrama foi crescendo e em conversa com meus colegas também, né? Porque a gente tinha reuniões semanais, os 10 artistas selecionados,
eu comecei a entender que aquilo era um mapa de Itatiaia e que essas histórias era como se fosse um jogo. Então, eu criei um livro que o leitor caminhava por Itatiaia escolhendo o percurso narrativo. Então, por exemplo, você entra na igreja, você pode seguir a Rota da Esmeralda para saber a história de amor entre Esmeralda e Isabeleza, ou você pode seguir a Rota do Ouro para saber o que aconteceu com Santo Antônio vivo, que eles falam que o Santo Antônio aqui realmente era vivo. E então o leitor vai construindo o percurso narrativo à medida que caminha pelo mapa de Itatiaia, né? E experiencia essas histórias. E isso acho que foi uma solução interessante, porque eu tinha muito medo dessa história única, dela promover apagamentos. Eu queria usar todas as histórias que eu ouvia. Então, esse jogo foi literalmente a solução assim daquele ditado: quem conta um conto aumenta o ponto. Então, a criação de várias histórias e que o leitor também tem essa possibilidade de jogar com essas histórias, me pareceu uma solução mais aberta e generosa para o trabalho. Aqui as ilustrações foram escaneadas e subidas para cá, mas no livro tem todas bonitinhas, separadinhas e tratadas, né? Aqui tem o blog do projeto, que durou 6 meses. Para quem quiser acompanhar as postagens, assim, o trabalho frescor, né, do processo, eu sugiro dar uma olhadinha no blog, porque lá realmente a gente vê as coisas acontecendo. Assim. E aqui tem o livro, o e-book, quem quiser também dar uma olhada na história. As histórias são incríveis. As ilustrações também. E aí, eu fui aprovada agora na Lei Aldir Blanc para publicação desse livro. Então, o livro foi publicado, nós fizemos uma tiragem de 300 exemplares, e agora, no dia 6 e 7 de março, nós vamos fazer o lançamento e a distribuição para a comunidade. Então, todo mundo que for de Itatiaia pode pegar o livro, gratuito, e quem for visitante pode comprar o livro por R$ 25, porque nós estamos fazendo uma caixinha, o valor arrecadado vai ser distribuído entre as crianças que ilustraram o livro. Depois também a gente vai deixar uma cota em consignação com os comerciantes para futuros turistas poderem comprar. E a ideia é dar continuidade, né, a esse projeto para que ele continue crescendo, a gente continue ouvindo histórias. O Ailton Krenak fala que enquanto a gente puder contar histórias, a gente vai adiando o fim do mundo. E eu acredito muito nisso, né? Nessa da gente não morrer, né? Da gente não morrer, da gente ficar vivo, da gente contar histórias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem outros trabalhos também ali. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, meu Instagram é Bija Bárbara. Eu estou aberta ao diálogo, quem quiser me procurar. Mais uma vez, eu agradeço muito ao Nayá pela oportunidade. Eu ouvi a live da Priscila Rezende, e como ela disse, é muito raro, né, esse espaço para o artista falar do próprio trabalho, então é muito bom quando isso acontece. E eu admiro muito o trabalho do coletivo Nayá, esse trabalho em rede de mulheres, e podem contar comigo para tudo. Então, muito obrigada e um abraço.